Apócrifos Caverna dos Tesouros. Criação do mundo. Texto está resumindo. Capítulo 1. Com a graça de nosso Salvador, o Messias, iniciamos o livro sobre o desenvolvimento das estirpes, isto é, a Caverna dos Tesouros. O livro foi composto pelo Sr. Santo Efrem. Santo Efrem. O Efrem da Assíria ou Efrem, o sírio, foi um prolífico compositor de hinos e teólogo do século IV, venerado por cristãos do mundo inteiro, especialmente pela Igreja Ortodoxa Síria, como um santo. Nascido em Nisibis, foi discípulo de Tiago de Nisibis na famosa escola da cidade. O pai de Efrem era sacerdote pagão, embora sua mãe, cristã, defendesse a liberdade religiosa educando o filho dentro dos preceitos da palavra de Cristo. Ele foi educado na infância entre a dualidade do paganismo do pai e do cristianismo da mãe, pois o Edito de Milão, autorizando a liberdade de culto, só entrou em vigor quando ele já tinha 7 anos de idade. Mas o patriarca da família jamais aceitou a fé professada pelo filho. Como não o venceu nem com a força, nem pelos argumentos, expulsou-o de casa. Efrem foi batizado aos 18 anos e viveu do seu próprio sustento, trabalhando num balneário local. No princípio, no primeiro dia, o primogênito de todos os dias, o Pai criou o céu e a terra, a água, o ar e a luz, isto é, os anjos e os arcanjos, os tronos, os príncipes, as dominações e as potestades, os querubins e serafins, as ordenações e coortes dos espíritos, e além disso, a noite, a luz, o dia, os ventos e a chuva. Tudo isso foi criado no primeiro dia. Naquele dia, pairou sobre as águas o Espírito Santo, uma das pessoas da unidade trina. E em virtude do seu flutuar sobre a superfície da água, esta foi abençoada, de modo a tornar-se geradora. Toda a natureza da água ficou cálida e fervente, e assim foi composto o fermento da criação. A Trindade é una. E a unidade é trina. A Trindade é una. Nós não confessamos 3 deuses, mas um só Deus em 3 pessoas, a Trindade consubstancial. As pessoas divinas não dividem entre si a divindade única, cada uma delas é Deus por inteiro. O Pai é aquilo mesmo que o Filho aquilo mesmo que o Pai e o Filho aquilo mesmo que o Espírito Santo, ou seja, um único Deus por natureza. Cada uma das 3 pessoas é esta realidade, quer dizer, a substância, a essência ou a natureza divina. O Pai gera, o Filho é gerado, o Espírito Santo procede. A unidade divina é trina. Assim como uma ave transmite o calor às suas crias estendendo sobre elas as suas asas protetoras, de sorte que o calor que elas emanam sobre os ovos possa formar os filhotes, assim também, pela força do Espírito, o fermento da criação foi unido à água, no momento em que ele, o Paráclito, pairou sobre ela.
no segundo dia, o Pai criou o céu inferior, e chamou de firmamento. Isso revela que este não tem a mesma natureza do céu superior, e que a sua aparência difere da do céu acima dele, isto é, do céu superior, de fogo. Aquele segundo céu é feito de luz, e este que se encontra abaixo dele é composto de substância concreta, chama-se firmamento porque possui uma natureza espessa, aquosa. O Pai, no segundo dia separou as águas das águas, isto é, as águas superiores das águas inferiores. E no segundo dia, elas levantaram-se para o alto do céu como uma densa massa de névoa, subiu e localizou-se acima do firmamento, no espaço. Mas não se movia nem se derramava para lado algum. No terceiro dia, o Pai ordenou as águas abaixo do firmamento que se ajuntassem num lugar, e que aparecesse a parte seca. Quando então a cobertura d'água foi retirada da superfície da terra, revelou-se que esta não era consistente e firme, mas sim que possuía uma natureza úmida e flácida. A água então agregou-se nos mares, mas também debaixo da terra, e sobre a terra, e acima da terra. O Pai criou no seio dela corredores, veios e canais, para o fluxo das águas, e também para os vapores que emanam da terra, a partir desses veios e cursos. Criou também os calores e os frios, para o melhor benefício da terra. Pois, na sua profundidade, a terra é como uma esponja, porque se apoia sobre as águas. No mesmo terceiro dia, o Pai ordenou à terra que fizesse brotar ervas por baixo dela. E assim, no seu seio, ela ficou prenhe de árvores, sementes, plantas e raízes. No terceiro dia, o Pai criou o sol, a lua e as estrelas. E quando o calor do sol se estendeu sobre a superfície da terra, esta endureceu a sua moleza, pois foi-lhe retirada a umidade e a fluidez das águas. Quando esquentou o pó da terra, esta fez brotar árvores, plantas, sementes e raízes, que no terceiro dia foram engendradas no seu selo. No quinto dia, o Pai deu ordens às águas, e estas produziram toda espécie de peixes possíveis e frutos do mar, as baleias. No mesmo quinto dia, o Pai criou da terra todo o gado, os animais selvagens e os animais predadores, cada um segundo a sua espécie. No sexto dia, na sexta-feira, o Pai formou Adão do pó da terra, e Eva da sua costela. No sétimo dia, o Pai descansou do seu trabalho, e assim esse dia foi chamado Sabá. Apócrifo, Caverna dos Tesouros. A criação do homem. Capítulo 2, resumo. A criação de Adão ocorreu da seguinte maneira. Quando no sexto dia, reinava a paz sobre todas as ordenações das potestades, o Pai disse: Vamos. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Com isso ele dava a existência às excelsas pessoas.
Quando os anjos escutaram essa palavra, encheram-se de medo e tremor, e disseram entre si: Hoje veremos um grande prodígio, a forma do Pai, nosso Criador. E eles viram a mão direita do Pai estender-se e alongar-se, e tudo o que foi criado abrangeu-se na sua direita. Então os anjos viram como o Pai, de toda a terra, tomou uma pitada de pó, de todas as águas uma gotícula, de todos os ventos um pequeno sopro, e de todo o fogo um diminuto halo de calorimetria, e os anjos viram como esses 4 débeis elementos, frio, calor, secura e umidade, foram depositados no côncavo da sua mão. Então o Pai plasmou Adão. Mas com que outro objetivo teria o Pai criado Adão desses 4 elementos, a não ser para que todas as coisas do mundo lhe fossem submetidas? Tomou um grãozinho de terra, para que todos os seres que procedem do pó servissem a Adão, uma gota de água, para que tudo o que existe nos mares e nos rios se lhe fosse apropriado, um sopro de vento, para que todas as coisas do ar lhe fossem entregues, e um halo de calor, para que todas as naturezas e forças ígneas estivessem a seu serviço. O Pai plasmou Adão com as suas mãos santas, segundo a sua imagem e semelhança. Quando os anjos constataram o seu aspecto magnífico, ficaram tocados pela beleza da sua figura. Os anjos ficaram admirando a beleza de Adão, pois viram que a imagem do seu semblante era luminosa como o brilho do sol, a luz dos seus olhos irradiava raios como a luz solar, e o brilho do seu corpo era como o do cristalografia. O Pai se alongou e pôs-se de pé no centro da terra, e colocou os seus pés naquele mesmo lugar em que foi erguida a luz do nosso Salvador. Daí é que Adão foi criado em Jerusalém celestial. Ali é que Adão se revestiu das vestes da realeza, ali foi-lhe colocada a coroa real sobre a cabeça. Ali que Adão foi constituído rei, sacerdote e profeta, ali o Pai fê-lo assentar-se sobre o trono da sua glória. Ali o Pai deu-lhe o domínio sobre toda a criação da terra. Lá reuniram-se todos os animais selvagens, bem como o gado e as aves, e apresentaram-se diante de Adão. Então ele, Adão, deu um nome a cada um e todos os animais curvaram a cabeça diante dele. Adão. Todas as espécies respeitavam-no e serviam número. Os anjos e as potestades ouviram a voz do Pai, quando falou a ele: Adão, eu te constituí rei, sacerdote e profeta, bem igual ao meu filho que está à minha direita, chefe e guia de todos os seres vivos e de toda a criação. Todas as criaturas deverão servir-te como coisa tua, dei-te o domínio sobre tudo o que foi por mim criado. Ao ouvirem essas palavras, os anjos todos puseram-se de joelhos para respeitar a autoridade que o Pai está passando para Adão. Mais umas das pesquisas. Não posso confirmar as informações aqui. Adão pode ser o anjo Miguel.
Afirmam que Adão chegou ao jardim do Éden com um corpo celestial e trouxe consigo a Eva, sua companheira. Ela lhe ajudou a formar e organizar este mundo. Ela é Miguel, o arcanjo, o ancião de dias. O Adão era conhecido como Arcanjo Miguel, nome pelo qual Adão era conhecido na vida pré-mortal. Ele é chamado de Arcanjo Miguel. Em hebraico o nome significa semelhante ao pai. Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar Daniel, Daniel 10:13, 2. No último dia Miguel se levantará, o grande príncipe Daniel 12:1.